o jeito que você olha pro jogo, você pensa pro jogo e te dá 2 jogos e te manda embora. Falando agora do Cruzeiro, por exemplo. Eu imagino, ô Diniz, quando você recebe uma ligação de um dirigente, você topa aí conversar, boa parte do que você está falando aqui é tratado, né? Você quer entender o que estão te oferecendo, quem tá querendo te levar pro clube quer entender um pouco mais do que você pensa de um jogo, você deve falar muito dos teus conceitos. Aí eu fico pensando assim, como é que o cara conversa com você? Tá diante de você, olha o jeito que você olha pro jogo, você pensa pro jogo e te dá 2 jogos e te manda embora. Falando agora do Cruzeiro, por exemplo. Não dá pra, assim, isso é uma cultura muito de futebol. As pessoas, no fundo, elas conversam com você, mas as pessoas te ouvem pouco, sabe? O cara, você fala, eu falo isso que eu falo pra vocês a vida inteira. Mas tem gente que você fica, às vezes, um tempo no clube, o cara ouve todo dia e não entra também. Então, o cara, no fundo, o cara contrata e quer resultado e quase sempre resultado imediato. Sabe? Às vezes muda de uma quarta-feira para outra quarta-feira. Às vezes muda em 2 jogos. Agora no Cruzeiro aconteceu isso. A gente jogou contra o Atlético Mineiro aqui no sábado. Jogou nos Estados Unidos, jogou bem, era para ter vencido o jogo, assim, pelo menos tinha uns 2-0. Aí a gente jogou no domingo, viajou, jogou bem o domingo com o time, assim, time mexido, ganhamos de 1-0 do Tombense. Aí teve um jogo ruim aqui contra o Atlético, que é um bom time, o Atlético. O time que está na Série B, que voltaram a treinar antes e tal. Que era assim, era para o normal ganhar, mas um tropeço, todo mundo vai ter tropeço. Aí esse aqui já contaminou o ambiente para sábado, aí de uma semana para outra teve o desligamento. E eu, assim, me relacionei bem com as pessoas do Cruzeiro, com todos, assim. Mas isso é uma coisa que é uma coisa no futebol muito impregnado, esse tipo de coisa, sabe? Essa coisa que é o resultado imediato. E não tem. Aí a gente fala, muitas vezes, vai pegar na Europa, assim, você vai falar, da Europa. Você vai, o Guardiola não vai ser mandado embora, provavelmente. E o Guardiola, assim... mas ganhou um monte de coisa e ganhou mesmo. Mas nem se tivesse ganhado tanto, o Arteta ficou aí 1 ano e meio tomando porrada. O Ferguson foi ganhar em 5 anos de Manchester. Exatamente. Então, assim, a gente copia da Europa aquilo que não deveria, na minha opinião. É muito conceito tático, porque o treino porque treina 40 minutos, aí tem que treinar 40 minutos. E aí a gente não olha pra gente o que a gente precisa fazer aqui dentro. Mas isso é uma coisa que podia copiar. Se você tem que contratar com convicção, né? Que aí você traz e não vai ser Porque assim, cá entre nós, a gente tá agora no início de fevereiro, né? Assim, você estava voltando de uma Florida Cup, você estava num jogo nos Estados Unidos. O Felipe tem falado isso, falou assim, gente, Carioca, eu tô jogando aqui, desculpa, eu já avisei pra diretoria, é pré-temporada. Botafogo tá sem técnico. Tá mais feliz do time. Você, assim, você responde se você quiser. Não tava dizendo muito mais sobre o final do Brasileiro do que agora? Não, com certeza veio contaminado. Mas assim, se a gente... Não dá pra jogar o final do Brasileiro fora. É aquilo, mas aquilo, o que as pessoas não percebem, não dá a chance. E eu falo isso muitas vezes. Na descida, para mim, a descida, se o resultado não vem, é o momento que eu vou mais melhorando. Porra! Que o cara fala assim, eu para ganhar, assim, é difícil um cara faz mais coisa para ganhar do que eu. Eu sou cara que todo mundo vem aqui, treina para treina para quê? É para ganhar. Lógico. Só que assim, treinar para ganhar, uma das coisas para você se aproximar de ganhar, na minha opinião, é uma coisa que você não pode achar que ganhar é a única coisa que tem. Sim. Porque senão você perde e fala assim, acabou, perdeu, não tem mais nada, não. É um processo de você aprender a ganhar. Então, no Fluminense, ano passado, eu fiquei praticamente 2 meses. E, assim, um problema agudo que teve foi a troca de gestão. Porque, assim, sempre quando troca de gestão no meio, tem um processo de adaptação. E a gente passou por isso no Cruzeiro. E o Cruzeiro empatou muito o jogo. Eu acho que metade dos jogos que eu joguei no Cruzeiro empatou. Mas muitos dos jogos poderia ter ganho. Não que o Cruzeiro foi brilhante, que não foi brilhante. No Cruzeiro, na realidade, não teve nenhum momento de brilhantismo. No Cruzeiro. E coisa que sempre aconteceu na minha carreira, todo time que eu chego, todos, desde o Votorati, tem um momento assim, ganha 5 jogos seguidos, ganha de 6-0 de alguém, no Fluminense ganhou de 10 do Oriente Petroleiro. E no Cruzeiro não teve isso. Por que eu não sei, foi no clube que aconteceu. Mas assim, em termos de trabalho, de aquisição de conceito tático, foi um time que evoluiu muito rapidamente. Os jogadores também melhoraram, sabe? Então, o trabalho tem o trabalho. Então, assim, o cara não vê o trabalho... Eu gosto desse trabalho ou eu gosto de ganhar? Só. Então. Porque, assim, o trabalho... assim, para mim, o cara tem que gostar de um trabalho que vai fazer você ganhar.
não só ganhar, porque senão você perde e você fica tocando, você não sabe. Então, é o ganhar, então, fica uma coisa meio muito ligada assim à torcida e o imediatismo. Mas a gente não pode, a gente tem que ouvir a torcida, entender e trabalhar para entregar o que a torcida quer. A gente não é assim, a gente ser comandado pelo o que vem de fora. Senão você muda toda hora. Porque o que a torcida quer hoje, por exemplo, no Cruzeiro, o Juca tá aí, quando a gente foi jogar a final da Sul-Americana, eu tinha uma aprovação quase de 100% da torcida. Aí passou um mês, eu tava quase que mudou ao contrário. E o torcedor tá tudo bem. Se você ganha aqui, ele vai voltar. Porque assim, você tem que saber aquilo que você tem na mão. Isso aqui, o jogador evolui, isso tem futuro. É isso mesmo? Isso não é feito no Brasil, é muito pouco. Né? Não tem. Assim, é pouquíssimo, sabe? É a mesma coisa agora. Vou falar um jogo recente agora que eu estava assistindo. Eu estava jogando São Paulo e Inter de Limeira. Então, o São Paulo empatou 0-0 com o Inter de Limeira com um jogador a mais. Mas o São Paulo atacou o tempo todo e a bola não entrou. Podia ter entrado 1, 2, 3, 4, não entrou. O futebol tem muito isso. Não tem. Aí você não... Isso não pode ser um balizador, cara. Não pode, senão você perde as coisas. Você fica... Quando o São Paulo, da vez que eu tive no São Paulo, a gente perdeu um jogo do Mirassol, voltando da pandemia. O Mirassol é um time que ficou treinando no interior. A gente respeitou religiosamente o que foi pedido pelos órgãos de Paralisação, saúde. A gente não fez nada. Então a gente voltou, e perdeu um jogo assim, 3-2, deram 3 chutes, a gente deu 30 e foi 3-2. E aquilo gerou uma pressão absurda. Tipo, pela minha demissão, e ficamos carregando aquilo, não tem passo. Até que os caras do São Paulo, os caras foram firmes, tava o Raí, o Pássaro e o Leco, da comissão de frente, mais um staff que sempre ajudou lá no São Paulo, muita coisa. E aí, em determinado momento, virou, aí o time acho que ficou 18 partidas sem perder, e foi lá, abriu 7 pontos no Brasileiro, quase foi campeão da Copa do Brasil. Mas era uma coisa que podia ter sido sem contratar ninguém, o São Paulo. Que foi um trabalho, e aí teve também uma troca de gestão e acabou que não combinou com nenhum título, que talvez tivesse combinado. E não por causa que... Porque quando troca a gestão, não é quem é melhor ou pior, é que quando troca sempre tem uma sensibilidade dentro. Então o fato da gente... E cai naquilo que eu falei um pouco atrás, assim, a gente não identifica o que você quer, o que é bom, o que você arriscar por aquilo que é bom, porque você vai estar sempre arriscando. Quando você começa a trocar para atender... às vezes uma pressão de fora, você está muito perto do erro e de não alcançar o sucesso que você quer. Isso é o que eu penso. Pô, sensacional.